TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 2 de junho. Você vai ver a seguir. Jovem morre após ser atropelado na BR-040 em Petrópolis. Diretor financeiro do Serrac pede desligamento em Petrópolis. Homem é preso por violência doméstica e ameaça no bairro Castrioto, em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis apresenta contas do primeiro quadrimestre em audiência pública. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. O diretor financeiro, administrativo e de patrimônio do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, Serrac, Ranilton Afonso de Araújo, formalizou seu pedido de desligamento do cargo. A carta de renúncia, datada de 27 de maio de 2026, foi anexada a um processo que tramita na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Confira. Ao justificar a saída do Serrac, Ranilton Afonso de Araújo afirma que a decisão foi tomada para preservar a transparência e a integridade institucional diante de questionamentos sobre um eventual conflito de interesses relacionado às suas atividades empresariais no segmento de gestão em saúde privada. O ex-diretor financeiro ressaltou que a situação nunca comprometeu sua atuação profissional nem os princípios éticos e legais que nortearam seu trabalho, mas considerou o afastamento a medida mais prudente para preservar sua trajetória profissional e reputação. Na carta de renúncia, o ex-diretor destacou os avanços realizados durante a sua passagem pelo Serrac, como a regularização de demandas administrativas e de recursos humanos, incluindo pagamentos de rescisões trabalhistas, férias e a formalização da contratação de profissionais que atuavam por meio de recibo de pagamento autônomo, RPA. Segundo ele, também foi estruturado um planejamento financeiro e administrativo para orientar a continuidade da gestão. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou a favor do afastamento temporário de Ranilton Afonso Araújo do cargo de diretor de Administração, Finanças e Patrimônio do Serviço Social Hospital Alcides Carneiro, entidade responsável pela gestão do Hospital Alcides Carneiro em Petrópolis. A manifestação foi apresentada em uma ação popular movida pelo vereador Leonardo França. E ele começou a fazer algumas mudanças que nós começamos a receber essas denúncias e, infelizmente, essas denúncias vieram aumentando ao longo dos dias, depois da nomeação. Começou a ter um grupo de trabalho para fazer a terceirização da cozinha, da UTI neonatal, de todos os setores dentro do Hospital Alcides Carneiro. Em uma petição protocolada no dia 29 de maio, o Serrac informou à 4ª Vara Civil de Petrópolis a entrega da carta de desligamento para o presidente da entidade e solicitou o anexo do documento aos autos do processo, além da inclusão de comprovante de baixa. E olha, um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça na madrugada de domingo no bairro Castrioto, em Petrópolis. Segundo os agentes, o suspeito possuía 12 passagens criminais e usava tornozeleira eletrônica. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após denúncia de que a mulher estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro. A vítima relatou que o homem invadiu a residência, fez ameaças de morte na presença dos filhos e afirmou que ela não sobreviveria àquela noite. A mulher também informou que havia sido agredida fisicamente pelo acusado no dia anterior. Por essa razão, ela foi encaminhada para exame de corpo de delito e as lesões foram confirmadas. Durante a ação, os policiais localizaram o suspeito e apreenderam 2 facas que estavam próximas a ele. Ainda de acordo com a polícia, o homem possui 12 passagens criminais por crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e violência doméstica, além de utilizar uma tornozeleira eletrônica. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde o acusado permaneceu preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e ameaça.
Kaique Andrade Rodrigues de Oliveira, de 20 anos, morreu na noite do último sábado após ser atropelado na altura do quilômetro 69 da BR-040 em Petrópolis. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Toledo. O acidente aconteceu na noite de sábado na BR-040, no sentido Rio de Janeiro, em Petrópolis. De acordo com os familiares da vítima, ele caminhava pelo acostamento da rodovia quando foi atingido por um veículo. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. O corpo de bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta de 6h20 da noite. Segundo a corporação, quando os militares chegaram no local, Kaique já estava morto. Ainda de acordo com a família, o rapaz deixou uma filha de apenas 9 meses. O enterro foi realizado na manhã deste domingo. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. A Câmara Municipal de Petrópolis recebeu na última quinta-feira representantes do Poder Executivo para a apresentação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2026. A audiência pública, que está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrou o cenário das contas do município com detalhes sobre a arrecadação, as despesas e a situação financeira do município nos 4 primeiros meses do ano. De acordo com o relatório apresentado pela Secretaria de Fazenda, a receita líquida arrecadada pelo município ultrapassou os 662 milhões de reais até abril deste ano. Já as despesas liquidadas superaram 542 milhões de reais no primeiro quadrimestre. Saúde, educação e previdência social estão entre as áreas com maior volume de recursos executados pela Prefeitura. A audiência foi realizada no plenário da Câmara Municipal e consta como uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo é garantir transparência sobre as contas públicas e permitir o acompanhamento das finanças do município. Durante a audiência, os vereadores também questionaram o tempo destinado às respostas dos servidores. Segundo o regimento da Câmara Municipal, os parlamentares têm 15 minutos para questionamentos, enquanto os servidores dispõem de apenas 2 minutos para responder. Outro dado que chamou a atenção foi o aumento da dívida líquida do município, que teve crescimento superior a 20% no primeiro quadrimestre deste ano. Já a dívida consolidada total teve alta de 0,5%, passando de cerca de 788 milhões de reais em 2024 para 793 milhões em abril de 2026. Durante a audiência, a vereadora Júlia Casamasso também questionou a confiabilidade dos dados apresentados pela Prefeitura e apontou diferenças entre os números divulgados nos relatórios fiscais anteriores. Eu perguntei na última audiência, não tive resposta, mandei requerimento de informação, também não tive resposta objetiva, só que existia um erro, mas não foi esclarecido qual erro era esse, de onde ele tinha vindo, enfim, por que ele aconteceu. Na área da saúde, o município liquidou mais de 156 milhões de reais em despesas até abril. Já a educação ultrapassou 153 milhões de reais em gastos no período. Os investimentos nas duas áreas estão entre os maiores da execução orçamentária apresentada pela Prefeitura. Parte dessa folga fiscal que se coloca de forma aparente pode decorrer, na verdade, da postergação de pagamento e não necessariamente de um equilíbrio estrutural que a Fazenda está conseguindo alcançar. Vale lembrar que o relatório completo com as metas fiscais e a execução orçamentária do primeiro quadrimestre de 2026 está disponível para consulta. O documento traz detalhes sobre receitas, despesas, dívida pública e a situação fiscal do município. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso em flagrante pelo crime de violência contra a mulher em Três Rios. Polícia Militar apreende drogas em Três Rios e em Paraíba do Sul. Números de feminicídios registram aumento na região serrana e no centro-sul do Rio de Janeiro. Polícia Militar apreende drogas e prende suspeito por tráfico em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade.
é respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo pelo crime de violência contra a mulher no bairro Triângulo, em Três Rios. A prisão foi realizada por policiais do 38º Batalhão, que localizaram um suspeito dormindo na casa da vítima. De acordo com a Polícia Militar, após o registro da ocorrência, a guarnição acompanhou a vítima, uma mulher de 39 anos, até a casa da mesma, devido à situação de vulnerabilidade em que ela se encontrava. Ao chegarem no imóvel, os policiais encontraram o suspeito dormindo no quarto do casal. Diante do risco de fuga, ele foi algemado e conduzido para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde permaneceu preso em flagrante. Paralelo a isso, a vítima foi levada para o Instituto Médico Legal de Petrópolis para realizar exame de corpo de delito e logo depois retornou para casa em segurança. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã.
E ainda falando de criminalidade, a Polícia Militar realizou 3 ações de combate ao tráfico de drogas durante o fim de semana nas cidades de Três Rios e Paraíba do Sul. As ocorrências resultaram na apreensão de mais de 3,5 kg de entorpecentes, além do cumprimento de um mandado judicial contra um adolescente de 17 anos. Confira. A maior apreensão aconteceu no bairro Nova Niterói, em Três Rios, na tarde de domingo. Durante as investigações, os policiais militares encontraram um adolescente de 17 anos e apreenderam 3.387 pedras de crack, totalizando cerca de 3,4 kg da droga, além de 88 pinos de cocaína, galões com clorofórmio, frascos utilizados para o preparo dos entorpecentes, além de R$ 131 em dinheiro. O menor foi levado para a delegacia e ficou apreendido à disposição da Justiça. Em Paraíba do Sul, na tarde de sábado, outra ação da Polícia Militar terminou com a apreensão de um adolescente de 17 anos que era procurado pela Justiça. O mandado de busca e apreensão estava relacionado a atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após ser localizado no bairro Niágara, em Paraíba do Sul, ele foi encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia e permaneceu apreendido. Já no bairro Liberdade, também em Paraíba do Sul, na manhã de domingo, os policiais militares apreenderam mais de 160 gramas de drogas após uma denúncia de tráfico. Foram encontrados 35 pinos grandes de cocaína e 60 pedras de crack. Nenhum suspeito foi localizado, mas todo o material foi encaminhado para a delegacia e ficou apreendido para perícia. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o 38º Batalhão de Polícia Militar registrou entre janeiro e abril deste ano 100 casos de tráfico de drogas, 227 ocorrências de porte de drogas, além de 456 apreensões de drogas na área de atuação da unidade, que atende as cidades de Três Rios, Paraíba do Sul, Areal, Levi Gasparian e Sapucaia. Dados do Atlas da Violência 2026 mostram que o número de homicídios de mulheres caiu 27,7% no Brasil entre 2014 e 2024. Apesar dessa redução, os casos de feminicídio e violência contra a mulher ainda preocupam e também refletem na região serrana e centro-sul fluminense. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam um aumento nos registros de lesão corporal e nas tentativas de feminicídio em cidades como Petrópolis e Três Rios. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a queda nos homicídios está relacionada principalmente à redução dos crimes cometidos fora de casa. Já os registros de assassinatos de mulheres dentro do ambiente doméstico permaneceram praticamente os mesmos ao longo dos últimos 11 anos. Em 2024, mais de 3.600 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. O estudo destaca que a estabilidade desse tipo de crime mostra que a violência contra a mulher dentro de relações afetivas e familiares ainda é um grande desafio no país. O Atlas também revela que quase 300 mil mulheres sofreram violência não letal no Brasil. A maioria dos casos aconteceu dentro da própria residência da vítima. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a violência sexual aparece como o principal tipo de agressão registrado. O levantamento aponta ainda que mulheres negras seguem como as principais vítimas da violência letal no país. Em 2024, elas representaram mais de 67% dos homicídios de mulheres registrados no Brasil. Para a petropolitana Cristina Nóbrega, muitas mulheres hoje têm mais coragem para romper o silêncio e denunciar os casos de violência. Elas se sentiam oprimidas e não falavam sobre o que acontecia, né? E existia uma opressão da parte das mulheres. Agora elas já falam, elas já soltam, já expressam, né? A mulher hoje em dia conseguiu muita coisa que antigamente a mulher era dona de casa, não trabalhava, não fazia muita coisa. E o cenário nacional também se reflete na região serrana e centro-sul fluminense. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram um aumento significativo nas tentativas de feminicídio em cidades da região. Em Petrópolis, por exemplo, os casos passaram de 2 para 4 registros entre janeiro e abril deste ano. Já em Três Rios, o município saiu de 0 para 2 casos de tentativa de feminicídio no mesmo período.
todo. A cidade também registrou um caso de feminicídio em 2026, enquanto no ano passado não houve nenhum registro. Nas ruas, a cobrança é por mais segurança, ampliação do policiamento e medidas mais eficazes no combate à violência contra a mulher. Acho que ter mais policiais talvez fazendo rondas, delegacia da mulher, né, tá sempre à disposição para poder a gente prestar a queixa, né, a qualquer momento, a qualquer hora. Então ter delegacias 24 horas abertas talvez seria uma boa coisa, e patrulhamento. E olha, ações realizadas pelo 26º Batalhão de Polícia Militar durante o fim de semana resultaram na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de um homem por tráfico de drogas em Petrópolis. Confira. Na madrugada deste domingo, policiais militares realizaram uma ação na comunidade da Glória, em Correias, após informações sobre a atuação do tráfico de drogas na localidade. Durante buscas em uma área de mata, os agentes localizaram uma mochila contendo 221 porções de maconha, 53 pinos de cocaína, 138 porções de crack, 5 comprimidos de êxtase e R$22 em espécie. Nenhum suspeito foi encontrado no local. Todo o material foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu apreendido. Já na noite de sábado, equipes do 26º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas na comunidade do Alemão, no bairro Retiro. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações de que o indivíduo estaria comercializando entorpecentes próximo à associação de moradores. Ao perceber a chegada das equipes, o suspeito tentou fugir em um veículo, mas foi contido. Durante a abordagem, foram encontradas 19 cápsulas de cocaína com o homem. Outras 19 cápsulas da mesma substância foram localizadas no interior do veículo, totalizando 38 cápsulas apreendidas. A ocorrência foi apresentada na 105ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E você vai ver depois do intervalo. Homem é preso em flagrante após série de furtos a comércios em Petrópolis. Livro resgata a memória de maestro que marcou a história de Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele?
Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um homem foi preso em flagrante no último sábado, suspeito de cometer uma série de furtos em estabelecimentos comerciais de Petrópolis. A prisão foi realizada por agentes da delegacia de Itaipava. Segundo a Polícia Civil, o homem entrou em um supermercado em Correias, retirou diversos produtos das prateleiras e deixou o local sem passar pelo caixa. Após serem acionados, os agentes foram até o estabelecimento e encontraram o suspeito já contido por funcionários. Com ele foram recuperados alimentos, produtos diversos e ainda um eletrodoméstico portátil. Durante a ocorrência, os policiais identificaram indícios de que o homem também estaria envolvido em outros furtos registrados em estabelecimentos comerciais. Ele confessou ter furtado um mercado em Correias e outro no centro histórico. Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante pelo crime de furto. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Agora sim a gente muda de assunto para falar de coisa boa. A memória de um dos grandes nomes da música petropolitana está sendo resgatada em um novo livro lançado pela escritora, dramaturga e roteirista Carol Pitzer. Com o título Deoclésio Damasceno de Freitas, um maestro negro na cidade imperial, o exemplar relembra a trajetória do músico, professor e regente que marcou a cena cultural da cidade nas primeiras décadas do século XX. O lançamento acontece agora em junho, em 2 encontros em Petrópolis. Deoclésio Damasceno de Freitas nasceu em 1888 em Cebolas, distrito de Paraíba do Sul, e chegou ainda criança a Petrópolis por causa do talento musical. Autodidata, ele se tornou professor, maestro e diretor da Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis, além de atuar em bandas e corais da cidade. Quando morreu, em 1942, milhares de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre. Com o passar do tempo, porém, sua história acabou sendo esquecida. Eu sinto que as pessoas negras da cidade de Petrópolis não se reconhecem na cidade, né? É uma cidade que vive recontando a história do Império, recontando a história dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, dos imigrantes brancos, mas pouco se fala da história dos negros na cidade. A partir de pesquisas, documentos históricos e partituras originais, a escritora Carol Pitzer transformou a trajetória de Deoclésio em livro. Além de recuperar fatos da vida do maestro, a obra mistura memória e ficção para reconstruir os afetos e os espaços ocupados por ele em Petrópolis.
O projeto surgiu após a produção do documentário Canção para Deoclésio, que recebeu o prêmio Maestro Guerra Peixe em 2024. Durante as pesquisas, foram encontradas partituras escritas à mão pelo maestro, além de registros históricos e reportagens antigas sobre a atuação dele na cidade. Para mim era uma coisa muito essencial que as partituras do Deoclésio não desaparecessem novamente. A gente encontrou várias partituras escritas por ele, muitas delas escritas à mão. Então fizemos a transcrição dessas partituras, não todas, porque não dava, mas de uma parte dessas partituras que vão estar na publicação. O lançamento do livro vai acontecer no dia 17 de junho no Centro de Cultura Raul de Leone, com exibição do documentário e roda de conversa. Já no dia 20, o encontro será no Espaço Cultural Comunitário Maestro Deoclésio de Freitas, no bairro Vila Rica. Além da versão física, a obra também terá e-book e audiolivro gratuitos. E se quiserem conhecer um pouco mais da história deles, vocês também podem acessar o site da minha produtora, rocioproduções.com.br/Maestro Deoclésio, que a gente fez uma página contando um pouco da história, com um acesso para o documentário e para as partituras dele que já estão lá, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Deoclésio também. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta terça-feira. E olha, eu já posso adiantar aqui que temos previsão de chuva e o frio continua. Em Nova Friburgo, por exemplo, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 18 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme, enquanto as temperaturas nesse caso vão variar entre mínima de 13 e máxima de 18 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, como eu disse anteriormente, ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme. E nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 16 graus. E agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas não chove. E os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Agora, para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias da nossa região de cobertura. Uma boa noite para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.